Shalom, A paz, Shalom, a paz, Laila Tov, boa noite. Kivaratá, Como vai? Kivaratá, Como vai? Shemi Cefas, Meu nome é Cefas. Bereshit bara Elohim et hashamai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, eu creio que podemos falar a mesma linguagem porque somos o mesmo povo. Vamos falar na mesma linguagem. Somos o mesmo povo. O meu nome no início não era Pedro, era Simão. Era conhecido como Simão. E eu vivia da pesca. Tinha uma indústria pesqueira. Mas o meu irmão André, ele seguia o primo do mestre, seguia o primo de Jesus. E ele então um dia falou comigo: Simão, o Messias surgiu. Eu conhecia o Messias. Venha ver o Messias, venha comigo ver o Messias. E quando eu cheguei diante do Messias, o Messias trocou o meu nome de Simão para Pedro. E ainda não me fez uma proposta, mas falou para mim que eu não seria mais pescador de peixes, seria pescador de homens. A princípio eu digo a vocês que eu não entendia aquilo, porque o meu ganho, o meu sustento era da vida pesqueira, era trabalhar ali no Mar da Galileia. Mas acreditei na palavra dele, acreditei na palavra daquele Messias, daquele mestre, e então passei a ser pescador de homens. E eu fiz uma longa caminhada com o mestre. E ele vendo o meu comportamento, vendo o meu dia a dia, ele me fez um nobre convite para ser apóstolo dele. Não somente eu, mas alguns outros. Mas uma determinada ocasião, ele conversando com todos nós ali, assentado, ele perguntou: o que diz os homens ser o filho do homem? E algumas pessoas deram uma resposta diversificada, resposta diferente. E eu falei: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele momento, então, ele me deu uma grande responsabilidade. Não que eu seria o líder da igreja, mas ele estava falando sobre a pedra, e a pedra era ele. E nesta caminhada que eu fiz juntamente com o mestre, eu pude ver muitas coisas. Uma certa feita nós estávamos em uma sinagoga em Cafarnaum, e a casa da minha sogra ficava perto, e a minha sogra estava enferma. E chegou ao meu conhecimento que a minha sogra estava enferma. E eu falei com o mestre, mestre, a minha sogra está com febre, minha sogra está doente, minha sogra está acamada. E ele de imediato foi até a casa da minha sogra. E chegando ali, estendendo uma de suas mãos para a minha sogra ficou curada. Este foi apenas um dos milagres que eu vi o mestre realizar. Eu não tive a oportunidade de ver Jesus conversando com Maria Madalena, mas eu tive a oportunidade de ir lá naquela família onde Lázaro estava sepultado. E juntamente com as irmãs dele, eu pude ver o que Jesus pôde fazer naquela família, pôde fazer na vida daquele homem. Grandes milagres o mestre realizou. E ele realizou tão grandes milagres que após a ressurreição dele, eu confesso a vocês que eu voltei a feder peixe. Eu larguei tudo o que o Senhor havia falado comigo e voltei a pescar. Mas o Senhor estava à beira ali do mar, e
mandou que nós fôssemos para águas mais profundas. E nisso que nós fomos para águas mais profundas, ele mandou que lançasse a rede do lado direito da embarcação. A princípio eu cheguei a questionar, eu falei, não tem como, não conseguimos pescar nada a noite inteira. E agora ele vem e manda jogar a rede do lado direito, se nós não pescamos nada. Mas em obediência à palavra do Mestre, e sempre quando nós somos obedientes à palavra do Mestre, grandes coisas acontecem em nossas vidas. Então eu pude lançar a rede ao lado direito e saíram para dentro do barco 153 grandes peixes, tão grandes que eu não conseguia puxar a rede, eu não conseguia, e pedir outras pessoas que pudessem me ajudar. E como chegando na praia, chegamos na areia, pude observar que era o Mestre. Grandes maravilhas eu pude ver com o Mestre ali. Grandes milagres eu pude acompanhar, porque eu andava lado a lado com ele. Nos momentos que ele saía para a oração, que ele ia para o monte, ele queria ficar sozinho em conversa com o Pai, ele me chamava João, e nós íamos com ele. Nós íamos, estávamos ali, ficávamos ali, ele ficava orando, e em certa ocasião, quando ele voltou, nós estávamos dormindo, e ele nos chamou a atenção. Mas o momento mais difícil na minha vida foi quando ele chegou para mim e perguntou: Pedro, tu me amas? Eu falei: tu sabes que eu te amo. E ele perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E eu respondi: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele sabia, conhecia o meu coração, conhece o nosso coração, o coração de cada um de nós. E perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aquilo me quebrantou, aquela palavra me quebrantou. Eu falei: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Mas mesmo assim, eu fui transformado pelo poder da palavra daquele homem. Mas em um determinado momento, quando ele estava prestes a ser crucificado, estava sendo julgado, alguém olhou para mim e falou assim: ó, tu és um deles. Eu falei: não, eu não sou um deles. Aí uma mulher chegou também: tu és um deles. Não, eu não sou um deles. Aí me veio a memória, porque ele havia falado comigo, ele me perguntou pela terceira vez, aquele grupo me perguntou pela terceira vez: tu és um deles? E naquele momento então, houve um sinal do que o Mestre havia falado comigo, que eu estaria negando a ele por 3 vezes. Eu confesso a vocês que aquele foi um momento de quebrantamento do meu coração, e eu chorei amargamente, e reconheci que ali verdadeiramente era o Filho de Deus. Tomei uma posição, ergui minha cabeça e prossegui na caminhada que ele havia estipulado. E logo após a sua ressurreição, quando eu fui pregar, em uma das vezes, 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque eu havia recebido da parte daquele mestre toda a confiança, e eu confiava nele também. E eu confesso a vocês que a minha vida mudou. A minha vida mudou completamente. Eu nunca mais precisei cheirar peixe. Eu nunca mais precisei voltar para o mar da Galileia para pescar, porque eu dediquei e entreguei a minha vida por completo àquele mestre. E tudo quanto através destes séculos nós estamos vendo, o mestre continua sendo o mesmo. Ele continua sendo meu mestre, e não somente meu, mas também de cada um de nós.
Ele quer ser o teu mestre também. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, você negou esse Cristo. Como que eu posso negar este Cristo em pleno século que nós estamos vivendo? Como que eu posso negar? É quando eu, Pedro, usando a palavra do Senhor, pergunto se você quer ter um novo estilo de vida. E aí você pensa assim: no momento não. Mas eu não quero falar apenas do que o Mestre fez comigo. Porque eu falar do Mestre, o que ele fez comigo, o que ele fez na minha vida, é fácil. É por demais fácil. Mas eu gostaria de trazer à memória de vocês o que ele fez através de duas vidas que já estiveram aqui. Maria Madalena. Gostaria de chamar Maria Madalena para que estivesse aqui à frente. Porque eu falar desse mestre é fácil. É fácil eu falar desse mestre. Porque eu andei com ele quase 3 anos. Quase 3 anos. E eu quero chamar também aquele jovem que teve a oportunidade de conversar com Jesus. Aquele jovem que o Senhor Jesus lançou uma palavra sobre a vida dele. E aquele jovem entendeu a palavra do mestre. Eu quero chamar esse jovem também aqui à frente. Porque, mais uma vez, falando para vocês, eu dizer que o mestre vai transformar a vida de vocês é algo fácil para mim na qualidade de apóstolo. É fácil para mim na qualidade de apóstolo. Mas estes que foram abençoados pelo Senhor, eles poderão colocar para vocês, e além de fazer uma colocação a respeito do mestre, fazer um convite a cada um de vocês também. Assim como Cristo, assim como o mestre agiu na vida de cada um deles, ele quer agir na vida de vocês também. Eu vou deixar que eles façam esse convite para uma transformação de vida nesta noite. Eu espero que você, desde o início, esteve prestando atenção em tudo quanto vocês viram e ouviram aqui nesta noite. Ouça com grande atenção. Permita que o Espírito Santo de Deus tire este bloqueio do coração, do teu coração. Esqueça a sua religiosidade. Esqueça a cultura que passaram para vocês. Maria, na qualidade de apóstolo, eu gostaria que você falasse para eles o que Cristo fez pela tua vida. E faça um convite também. Assim como ele mudou a sua vida, ele pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Eu estava perdida. Na minha vida parecia que não tinha mais saída. Para todos os lugares que eu olhava, as pessoas me criticavam, me julgavam e diziam que eu não tinha mais jeito. Mas como eu havia dito, Jesus não disse isso para mim. Ele me resgatou, me curou, ele me libertou das correntes do mal. Então, se hoje você está como aquela parábola da ovelha perdida, ou como aquele filho pródigo, desde que Jesus te encontre, desde que o Pai te busque e Ele vai mostrar o seu amor que Ele tem por você. Desde que Ele te encontre, abra o seu coração e deixe Ele te libertar, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder de fazer tudo, assim como Ele fez na minha vida. Assim como Ele me resgatou quando as pessoas diziam para mim que não tinha mais jeito, e eu mesma achava que não tinha mais jeito para mim. Mas Ele me salvou. Desde que Jesus te salve, desde que Jesus te resgate hoje. Eu também estava perdido.
Eu achava que meu trabalho, achava que as minhas amizades, elas iriam me fazer uma pessoa bem-sucedida. Mas como eu falei, quando eu ouvi a voz de Jesus naquele dia, e eu entendi que eu era a ovelha perdida. Eu entendi que sem Jesus nada fazia sentido. Jesus, ele não me chamou e falou: largue tudo. Jesus simplesmente falou: dê-me o seu coração. A partir do momento que eu entreguei meu coração a Jesus, eu dei meu tudo para Jesus. Eu entendi que qualquer coisa que eu desse nesse mundo seria pouco. Mas a partir do momento que eu entreguei meu coração a Jesus, tudo fez sentido. Talvez, como eu, você esteja com dúvidas: o que será depois? Mas acredite, quando você entregar o seu coração a Jesus, a sua vida vai ser transformada, como a minha foi, como a de Maria foi, e como cada um dos 12 discípulos. Então, nessa noite, não desperdice esse convite. Quantos amigos que eu vi partirem sem conhecer esse verdadeiro amigo? Talvez vocês conhecem alguém que partiu antes de aceitar Jesus como seu melhor amigo. Aceite-o nessa noite e deixe que ele transforme a sua vida como transformou também a nossa. Assim como o Senhor me chamou, e eu entendi o chamado dele, assim como ele lançou a sua palavra sobre a vida desses 2 servos, o Senhor também quer estar te chamando nesta noite para ser um servo dele, para ser um discípulo dele. Eu não sei, Maria Madalena falou por ela, o jovem falou por ele, mas a nossa palavra, nem a minha palavra como apóstolo, vai ter condições de transformar a tua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na tua vida nesta noite. E nós queremos lançar um desafio a você. Assim como eu larguei tudo que eu tinha para seguir o Mestre, assim como Maria Madalena largou a sua vida e passou a ter uma nova vida, assim como este jovem também teve uma vida transformada pelo Senhor, o Senhor quer transformar a tua vida também. E esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade. E o desafio que nós lançamos para você que está afastado da presença do Senhor, da casa do Senhor, é de um retorno para a casa dele. Eu voltei. Quando eu me vi distante do Mestre, eu voltei para o Mestre. E quem sabe você está afastado da presença do Senhor e queira voltar nesta noite. Imagine Jesus voltando e a sua filha sendo levada aos céus, ao encontro do Senhor nas nuvens, e você olhando para assim: gostaria tanto de estar com a minha filha, ou com meu filho, ou com meus pais, mas eu não aceitei a Jesus, então eu não subirei, não tenho condições de subir. Medite em tudo quanto você viu e ouviu nesta noite. Creio que
se não todos, mas os líderes do Adorarte, eles estarão ali à porta comigo. E você pode falar para eles, assim, olha, nesta noite eu tomei uma decisão. Nesta noite eu tomei uma decisão. E eu quero seguir este mestre que vocês seguem. Quero seguir este mestre. Eu vou orar mais uma vez. E em seguida teremos um pós-lúdio com a equipe de louvor. Pai querido, de infinita misericórdia, a Tua palavra, ó Senhor Deus, foi falada nesta noite, gesticulada, ó Senhor Deus, coreografada, encenada, e aquelas pessoas que precisavam ver e ouvir, elas vieram até a Tua casa. E agora eu quero pedir que Teu Espírito Santo, porque é Ele que transforma, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, em especial aqui em Jardim Bom Pastor, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Faça com que o rosto dele resplandeça sobre a vida de cada um de vós e lhe dê a paz. Bom em paz, em o nome de Jesus.